Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fora de Rota Podcast. Hoje, estreando aqui na minha apresentação, Thales Almeida. Muito obrigado a Danilo pelo convite. Satisfação imensa poder fazer parte do Fora de Rota Podcast e hoje trazendo um convidado super especial nessa estreia junto comigo, o secretário Melqui Ferreira, aqui da Prefeitura de Surubim. Melqui, seja muito bem-vindo. Satisfação tê-lo conosco. Oi, Thales, um abraço. Que alegria estar com você hoje aqui na tua estreia, né? Um abraço aí ao pessoal que está nos acompanhando. E estamos aqui para a gente conversar sobre a nossa cidade, sobre os desafios. Fica à vontade e mais uma vez é uma satisfação estar com você hoje aqui. Secretário, quais são as principais obras hoje em andamento aqui em nossa cidade? Olha, Thales, hoje, nesse exato momento, nós estamos executando em torno de 16 obras no município. E isso, obras de reformas, de construção, né? Eu estou sem a relação completa aqui, mas nós temos aqui, de cabeça que eu vou lembrando agora, a reforma do matadouro, aliás, do açougue municipal, cemitérios, reforma e ampliação dos 2 cemitérios, temos escolas, temos em torno de 6 escolas passando por reformas e também o prefeito já anunciou que virão aí em torno de 6 novas escolas construídas no município. Agora, antes de vir para cá, acabei de receber o maquinário que vai asfaltar, juntando tudo, né, vai dar em torno de quase 90 ruas aqui no nosso município. Então, calçamentos estão acontecendo, como no próprio bairro aqui, o Maracajá, né, 25 ruas aqui, e outros bairros sendo asfaltados, outros são licitados. Enfim, Surubim hoje eu posso dizer que virou um canteiro de obras, né? Por todo canto tem obra, a gente está trabalhando, está empenhado, então são muitas obras no nosso município. Inclusive, a caminho aqui do Fora de Rota, né? Eu passo aqui no loteamento Maracajá e são diversas obras, muitos calçamentos aqui no loteamento Maracajá. Queria que o senhor falasse sobre essas obras, como é que está o andamento. Olha, Thales, a empresa é muito rápida, né? De 25 ruas, nós estamos bem avançados. E o detalhe também é que a pessoa pensa que é só calçar a rua. Mas quando você chega aqui como Maracajá, por exemplo, todo o loteamento precisou fazer o saneamento, não tinha saneamento aqui, então foi feito saneamento. Alguns trechos não tinha a rede de água, então em parceria com a Compesa eles vão passando a rede, porque assim, se fosse só para chegar e calçar era muito bom e era muito rápido. Mas a exemplo do Lério, por exemplo, estamos no Lério de cima, fazendo lá o calçamento de vários trechos. E tem outros que está pronto para calçar, mas falta a rede de água. Então a gente já depende da Compesa, estamos em reunião com eles, eu tive na última quarta-feira reunido com o gerente regional da Compesa para acelerar esse processo, porque a rua está pronta para calçar. A empresa corre até de parar, né, o calçamento, porque precisa da rede de água. Enfim, então é muito trabalho. E como eu disse a você, aqui no loteamento agora, por exemplo, para chegar aqui no podcast, eu deixei o carro bem distante, né? Porque está bem avançado. São ruas largas, né? Nós não temos assim ruas estreitas. Uma marca do prefeito Chaparral é não calçar rua, nem calçar rua pela metade, nem calçar ruas estreitas. Ele fala assim, ó, se for para calçar uma rua de 4 metros, melhor nem calçar. Então, o nosso padrão é 7 metros. 7, e quando dá para enlarguecer ainda mais, 8, 10 metros, faz. Mas acabou aqui em nossa cidade o tempo de ruas estreitas, de rua calçada pela metade. Agora é um novo tempo que o Surubim está vivendo. Secretário, inclusive, sobre esse calçamento aqui do loteamento Maracajá, a nossa audiência também tem uma pergunta, né? Que é com relação às calçadas. Algumas foram parcialmente destruídas e outras totalmente. Então eles querem saber se isso aí será responsabilidade de cada morador ou a prefeitura vai se responsabilizar. Bom, como eu acabei de falar, como as ruas são largas, a gente sai ali ampliando o espaço. Muitas pessoas acabam esticando um pouquinho mais ali o seu espaço, rampas de veículos, calçadas. E o que acontece? A calçada é algo muito particular, né? Então, muitas pessoas, elas querem do jeito delas. Por exemplo, lá na minha rua mesmo, quando se calçou alguns anos atrás, destruíram minha calçada. E aí a gente escolhe o nosso modelo ali de cerâmica, como que a gente quer fazer, e geralmente cada morador vai fazendo no seu estilo. No nosso caso, por exemplo, eu tive que fazer uma adaptação, porque ficou muito alto o calçamento e a casa baixa, então eu tive que ajustar. Geralmente, cada morador já se encarrega de ir arrumando sua calçada do jeito que ele quer. Alguns põem uma cerâmica no estilo deles, outros colocam pedras, e aí vai. Há um caso ou outro, às vezes, que a prefeitura acaba, o morador não tem condição, ou solicita, né, ajuda da prefeitura, mas a grande maioria, eles querem, já que tá ficando bonita a rua, tá calçando, aí eles querem arrumar ali do seu jeito. Melqui, quais os maiores desafios
o senhor tem encontrado na sua gestão? A infraestrutura, as pessoas costumam dizer o seguinte, que é a mãe das outras secretarias. É impressionante como tudo deságua na infraestrutura. Então você vai de limpeza urbana, a TV digital é com a gente. Então, por exemplo, quando nós assumimos, pegamos de cara a TV digital do Surubim fora do ar, vários canais fora do ar. E isso é compromisso nosso também. Sendo que no nosso caso, nós temos a missão de cuidar das antenas, dos transmissores, e o sinal depende aí de cada um canal. Aqui em Surubim, inclusive, as pessoas pedem muito a TV Jornal, que é o SBT. Sim. Mas não tem, e não depende da prefeitura. Nós temos espaço, né, nas nossas antenas, mas é uma questão que é a Anatel que autoriza. A TV Jornal, inclusive, comunicou que já solicitou a Anatel, mas não houve esse espaço para Surubim. É por isso que o surubinense não tem a TV Jornal, mas tem muitos outros canais. Aí vem os cemitérios, são 7 cemitérios aqui em Surubim. A gente conhece mais os daqui da cidade, né? Mas são 7 cemitérios. Tem cemitério em Surubim que fica tão distante, como em Baterias, por exemplo, que a movimentação lá é muito pequena. Mas são 7 cemitérios. Você tem a limpeza urbana que funciona domingo a domingo. Em alguns dias chega a funcionar 24 horas. O sábado, especialmente, por causa da feira, né, a limpeza termina muito tarde, porque é muito lixo. Tá? Nós tiramos aqui de Surubim uma média de 1.500 a 1.300 toneladas de lixo por mês. Muita coisa, viu? É muito lixo, sabe? E envolve as limpezas urbanas. Aí você vem para a parte de iluminação pública, também é com a gente. Você tem o setor de saneamento, que também é algo muito precário na nossa cidade. A gente tem a parte de saneamento da Compesa em alguns lugares, mas um grande trecho é nosso. E aí você chega lá, se depara com um cano de 100, por exemplo, que é cano muito pequeno, muito curto, então ele entope com muita facilidade, né? A gente não trabalha mais com esse tipo de encanação, ou é 150 ou é 200, encanação grande, para evitar entupimentos. Então, onde a gente chega que está mal feito, a gente vai desmanchando ali e vai refazendo com um material melhor. Então a rede de saneamento da prefeitura é muito precária. A gente encontra coisas assim que foi feito ali perto dos cemitérios mesmo, deu um problema lá, e quando nós abrimos, eu perguntei ao morador, isso foi de quando esse saneamento? Era do tempo do seu Antônio Barros, prefeito. Nossa. Antônio Barros que fez, imagina. Né? E a gente teve que sair trocando tudo, enfim. Então são desafios enormes. É uma secretaria que não para. De domingo a domingo tem demanda, tem serviço. É as estradas, é a zona rural, é açudes, barreiros. É muita demanda e assim tem sido um desafio muito grande. Ô secretário, aproveitando para perguntar para o senhor sobre essa questão, né, quando faz a coleta de lixo. Ainda hoje o lixo é colocado naquele antigo, acho que é nos casés que o pessoal falava, né? Porque eu ouvi alguém falar que esse lixo hoje é colocado, levado para Caruaru. Sim. Não, aquele lixão foi desativado já faz um bom tempo, né? Todo o lixo de Surubim hoje ele é levado para o transbordo, que é em Vertentes, e de Vertentes ele segue para Caruaru. Então, para não ir até direto da Caruaru, no aterro sanitário, há um transbordo em Vertentes, várias cidades transbordam ali, e dali segue para Caruaru. Não fica lixo aqui na nossa cidade. Melk, para quem não tem calçamento ainda, de repente o pessoal pode dizer assim, mas a minha rua não está calçada ainda. E será que eu posso solicitar um calçamento para minha rua? Como é feito isso? Olha, Surubim tem uma altíssima demanda por calçamentos. Tem bairros que não tem uma pedra de calçamento, como por exemplo Zé Maria, loteamento Zé Maria, loteamento grande, que Sim. Tem já até a rede de saneamento da Compesa. Lá está sendo feito um complexo esportivo, está 98% pronto. Só falta entregar umas telas, né, que cercam o campo. Tá muito bonito esse complexo esportivo, porém lá não tem calçamento algum, mas já está licitado e daqui a uns dias vai começar o calçamento. Nós temos lá, vou lembrando aqui, Thales, todo o loteamento de Zé Maria vai ser calçado, já está licitado, pronto para iniciar a obra. Começamos, é a mesma empresa que está fazendo hoje ali a chamada Rua da Alegria, por trás da caixa d'água. Aquelas ruas ali, era um sonho das pessoas, sabe? Porque é um acesso importante, ele pega de lado da infraestrutura, vai sair na frente da UPA. Então aquele trecho ali está sendo todo calçado. Zé Maria também está licitado. Todas as ruas aqui do bairro Santo Antônio já está licitado. Inclusive no São Tiço 2, nós já temos ruas lá que foi calçada. O São Tiço 1 também já está licitado. Então tem muitos bairros e o projeto do prefeito é fechar bairro por bairro, é não deixar trecho para trás. Ou seja, não tem essa de você calçar um pedaço aqui, outro pedaço ali. Chegou, feito aqui no Maracajá, é todo o bairro. Calça logo todo o bairro, aí vai para outro, né? Chão do Marinheiro,
também já está licitando na parte burocrática várias ruas na Chão do Marinheiro, aquelas ruas ficam por trás da principal, enfim, há muitos bairros. Agora, são muitos lugares aqui na cidade, né? O Surubim cresceu muito, essa parte de infraestrutura, o prefeito sempre diz, né, que ficou assim a desejar. Tem muita coisa que poderia ter avançado, então teve muitos loteamentos que chegaram, mas sem saneamento, sem iluminação, sem o calçamento. E é claro, ninguém quer estar morando ali na lama, na poeira, e a gente está trabalhando, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu quero muito poder chegar ao fim dessa primeira gestão de Kleber Chaparral, olhar para trás e dizer assim, calçamos o maior número de ruas possíveis, né? Porque essa é a nossa meta. O senhor falou também iluminação, né? E é um Sim. ponto que é muito importante também, essa questão de iluminação. E muitas pessoas também se perguntam muitas vezes, né? Tem localidades que têm postes com lâmpadas que não estão funcionando. E nesses casos, a secretaria também tem algo com isso ou as pessoas têm que recorrer à Neoenergia? É com a prefeitura, sendo que é uma terceirizada, uma empresa terceirizada que faz esse serviço, chamada Staled. Né? São mais de 8 mil lâmpadas LED do nosso município e geralmente eles são muito ágeis. Agora a gente precisa que o morador envie para a secretaria, por exemplo, ele chega lá na secretaria e manda para a gente a localização, a foto do poste para ver o tipo da lâmpada e a localização ali pelo WhatsApp. E aí quando a gente recebe essa localização, a gente já consegue enviar, abrir o chamado. Então, mas como as pessoas hoje elas são muito práticas e a secretaria é muito acessível, elas costumam ir lá na secretaria e já abre esse chamado e imediatamente a empresa vai lá fazer o serviço. Tem outras lâmpadas, as mais antigas, que não são da alçada da Staled, aí cabe à prefeitura também entrar em ação. Recentemente nós tivemos um mutirão, há uns 15 dias atrás, foram 60 lâmpadas instaladas no nosso município, assim, em 3 dias, na zona rural e na cidade. Trocamos lâmpadas antigas, né, por lâmpadas novas, potentes, lâmpadas com uma qualidade muito boa. Então, porque é uma questão também de segurança pública. Lá na Rua da Alegria, onde estamos calçando, a gente chegou lá e o prefeito já determinou instalar 5 novos postes para melhorar a iluminação. Os cemitérios, as 2 ruas laterais do cemitério, foram incluídos vários postes, iluminação. Então a gente tem pavor de rua escura e por onde estamos passando, né? Zona rural também, o prefeito já ampliou muitos postes, né, na zona rural, porque isso é uma prioridade para o governo. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e falar com a nossa audiência. Você que ainda não é seguidor, já aproveita, já deixa o seu like e já vai também compartilhando para que outras pessoas também possam conhecer o Fora de Rota Podcast e seja sempre muito bem-vindo aqui. Você pode também deixar sua pergunta, que com certeza nós vamos respondê-los aqui em nosso Fora de Rota Podcast. Abraçar também o Danilo, né, que está aqui nos bastidores hoje. Ele está aqui nos bastidores, é apresentador também, mas hoje ele está igual Lombardi, né? Ninguém o vê. Bom, vamos lá. Secretário, eu lembro que o senhor foi secretário de Defesa Social na gestão do prefeito Túlio Vieira, não foi isso? Isso. E aí, como é para o senhor hoje ser secretário de Infraestrutura? Que diferença, hein? É uma diferença muito grande, porque as outras secretarias, Thales, cada um está focado no seu trabalho. A saúde está focada na saúde, educação, na educação. SDS, que é a Defesa Social, está focado no trânsito, basicamente ali no trânsito, mobilidade, né? E é uma parceria muito boa. Agora há pouco mesmo chegou uma carreta com vários equipamentos para descarregar, acionei a SDS, rapidamente chegaram, ajudaram no trânsito. Só que a infraestrutura, ela envolve tudo, é um pacote de todos lá. Então, não é uma secretaria que está focada em um nicho ali, só uma coisa, segmento, né? Então, foi um desafio muito grande, né? Na época, o Surubim tinha em torno de 22 mil veículos. Isso é 2016, eu acho que hoje a frota aumentou muito. As ruas continuam do mesmo tamanho, só que a frota aumenta. Então é um desafio muito grande, né, lidar com o trânsito da cidade. O professor Edgar está fazendo um excelente trabalho ali, inclusive, junto com a sua equipe. Na época era uma equipe bem reduzida, né, ela hoje está muito maior. E também eu não tinha a estrutura, né, que hoje tem muitas motos, equipamentos. Sim. Né, tá muito organizado lá a SDS. Parabéns, inclusive, ao professor Edgar. E a toda a equipe, o comandante Alexandre, que faz um excelente trabalho também, né? Eu vejo ele ali incansável também, domingo a domingo. É outra secretaria que não para, porque tem os eventos. Final de semana tem eventos, Isso. Eles estão atuando, né? E a gente está muito em parceria, né? E vocês também não param, né? A gente também não para. Por exemplo, no Carnaval, a SDS estava lá trabalhando, os guardas municipais, a gente de trânsito, e a gente também, com a limpeza,
com reboque de trio elétrico. Vê, até isso é a infraestrutura. Nós tínhamos 2 máquinas que ficam no plantão, né? Ali é tudo documentado. O Ministério Público que solicita, ela fica ali ao longo da avenida, porque se algum trio der problema, a gente entra na avenida, né, para rebocar aquele trio, para fazer o trabalho. E houve 2 problemas, né, ao longo dos eventos. E a gente estava lá. Aí, para isso, eu preciso de quê? Da Guarda Municipal, para organizar ali, para abrir espaço. Né? Enfim, é uma parceria muito boa e foi uma experiência interessante, né? Eu peguei uma época muito difícil, porque era um período eleitoral. O meu antecessor, ele tinha saído para ser candidato. Aí eu assumi a secretaria e mergulhamos num período eleitoral. Então, muita agitação na cidade, foi de muito aprendizado, assim, e deixamos amigos por lá. E eu acho que tudo que a gente faz, Thales, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode. Né? Era uma área nova para mim, mas eu fiz o melhor que eu pude. Fui o único secretário assim que até hoje conseguiu um aumento considerável para a Guarda Municipal. Negociamos diretamente com a Câmara, né, na época, porque eles tinham o salário, acho que era 20% de adicional, e esses 20% se transformam em 60%. Então nós conseguimos aumentar consideravelmente o salário deles, até hoje alguns relembram isso, porque eu acho que a gestão tem que valorizar o profissional, né? A gente pensa assim, não, mas são pessoas que às vezes a gente vê tão distante, mas são pessoas ali que são dedicadas, que correm riscos. Demais. Porque você aborda um veículo hoje, você não sabe quem está dentro do veículo, né? Eles trabalham desarmados. Enfim, eu conheço todos esses riscos. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, né? Mas hoje a gente está voltado para a infraestrutura, né? Com assim, uma carga muito assim, maior de responsabilidades no município. O senhor tocou na Câmara. Aí eu pergunto, como a Secretaria de Infraestrutura ela tem olhado hoje com os requerimentos da Câmara? Como é que o senhor tem interagido com os vereadores que mandam sempre as demandas, né? Quero que abraçar os vereadores da nossa cidade, né? São políticos eleitos pelo povo, né? Eles estão ali porque o povo escolheu. E, assim, eu acho que 90% dos requerimentos são para a infraestrutura. Agora, são requerimentos, assim, geralmente básicos, que são calçamentos, né? Algum tipo de construção, né? Muitos, inclusive, já estão na programação. Às vezes o vereador ele pede um calçamento de uma rua que já está licitado para ser calçado. Então é bacana, mas ele está preocupado com aquela rua ali. Às vezes pede um asfalto, mas vai chegar muito asfalto do município agora. E assim, tem sido uma interação muito boa, né? Tanto com a bancada como a oposição. Às vezes tem um vereador ou outro na oposição que ele porque tem aquela oposição inteligente e tem aquela oposição problemática, né? A inteligente é aquela que contribui. Ela orienta, ela fala, olha, tá acontecendo esse problema. Às vezes ele vê coisa que a gente não tá percebendo, porque a gente não tá rodando o município todo ali o tempo inteiro. E às vezes o vereador tá lá na zona rural, encontra um problema, diz, olha, aqui aconteceu esse problema. Isso é bom, ajuda a gente a fazer a gestão. Agora, às vezes tem um outro ali que usa o tempo para outro tipo de situação, isso aí a gente releva, mas a grande maioria dos vereadores ali são pessoas assim, conscientes, pessoas sérias, e eu desejo boa sorte para eles. E o que são os postes azuis em nossa cidade? É uma pergunta, né, que a nossa audiência com certeza deve se perguntar em casa, né? Inclusive, de início, quando eu olhei, eu já imaginava o que seria, porém o pessoal que está em casa, com certeza, muitos ainda não sabem e ficam se perguntando o que são e para que são esses postes azuis. Bom, pessoal, esses postes azuis não são da prefeitura, eles não são de iluminação, eles são de monitoramento. Então, é um programa do governo do estado, né, que está e não é só Surubim, são muitas cidades, né? E vai ser instalado, alguns, inclusive, eu vi essa semana sendo instalado já as câmeras com inteligência artificial, assim, muito potentes, que consegue monitorar, né, o trânsito, monitorar pessoas, por exemplo, que tiver problema com a justiça. Né? Então vai ter o reconhecimento facial, enfim, em várias cidades assim, já tem funcionado e tem dado resultados. Então esses postos não pertencem à prefeitura, não é de iluminação, é de monitoramento. Melqui, com relação ao período de chuvas, a gente sabe que é um período bem complicado, né, para alguns bairros, como por exemplo ali no bairro do Salgado, né, o popular Bela Vista, popular Salgado, aliás, lá nós vemos que tem enchentes. Isso. Principalmente naquela ponte ali, né, no início do Salgado, e essas enchentes ocasionam alagamentos e o pessoal ali daquelas casas, né, passam por situações bem complicadas. E eu pergunto ao senhor, vocês têm feito algum planejamento para essa situação?
Thales, de imediato nós fizemos limpezas, né? Até com o apoio da Compesa fizemos limpeza. Nós temos os pontos de alagamento da cidade, né? Que são monitorados. E nessa última chuva que deu no início do ano, né, o prefeito visitou todas as áreas que teve dificuldades e elaborou projetos. Por exemplo, lugar famoso aqui em Surubim de alagamentos, aquela rua Agênio Meráculo, ali onde fica Margarida do Bolo, sempre alaga. Ali, quando nós fomos investigar a situação, a área de drenagem daquela rua, a galeria, foi feita uma construção e danificou a galeria. Resultado, não tem para onde a água ir. O prefeito levou a equipe de engenharia lá, foi feito todo um estudo e será feito a drenagem daquela rua, né? Semelhantemente por trás do ABB, que nesse último, aliás, por trás do BNB, que essa última chuva alagou tudo ali, foi uma hora de chuva, mas foi um absurdo o quanto que alagou aquele trecho. Também a equipe de engenharia está fazendo um projeto, porque tem coisas pequenas, Thales, que a gente consegue resolver rápido. Tem outras que demandam, quando envolve muito recurso, aí tem que ter um projeto, tem que ter licitação, são valores altos, né? Então lá, por trás do posto do Casinho, que também deu alagamentos ali, já a prefeitura vai pavimentar a rua e está providenciando a drenagem, já está agilizando a drenagem. Então todos esses pontos estão sendo trabalhados. Vale salientar que, infelizmente, muitas pessoas constroem de forma irregular, constroem áreas que não era para ser construído. A gente tem informações, por exemplo, ali do famoso Salgado, a Bela Vista ali, tem muitos trechos ali de área verde que tem construções. Agora, o prefeito ele tem observado aquela situação e ele teve uma ideia, né, que ele está estudando aí aonde fazer, ele deseja fazer algumas barragens de contenção ao longo do percurso daquele rio, né, naquela área ali próxima à Lagoa Nova, Gancho do Galo. Então aí é que entra a questão do estudo, né, porque por onde que a água vem, e aí ele fazendo umas barragens ao longo daquele percurso vai reter a água, né, para evitar aquele problema no Salgado. O que às vezes assim afeta muito a prefeitura é a burocracia. Isso tira o sono da gente, porque fazer um projeto, toda a documentação, licitar, isso leva tanto tempo, Thales, que a gente fica assim, o pessoal quer o resultado imediato. E eu sempre digo, quando é uma coisa fácil e barato, a gente resolve rápido. Agora, quando é um negócio mais demorado, que envolve projeto, envolve documentação, envolve engenharia, aí a gente tem que aguardar um pouco. Mas todas essas áreas está sendo trabalhado. Um outro local que assim, é muito conhecido, que sempre alagou em Surubim, e essa semana nós já estamos providenciando material para resolver de vez esse problema, é ali por trás da Igreja Universal. Aquele trecho vai ser asfaltado e todo ano ali alaga. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos agora fazer uma drenagem muito forte ali naquele trecho, para quando o asfalto chegar nas próximas semanas, já encontrar tudo pronto ali e acabar de vez com o alagamento. Então a gente está em cima trabalhando para resolver. Sobre as estradas também, a zona rural. Sim. Vocês têm olhado também para essa manutenção da zona rural? Sim. O ano passado, após chuvas, nós fizemos todo o trecho de zona rural. A gente encontrou situações, por exemplo, ali em Tamanduá, e uma senhora com lágrimas nos olhos falou assim: meu filho, a última vez que passou uma máquina aqui foi na gestão de Zé Arruda. Poxa. Nós estamos falando dos anos 90, né? Porque geralmente a prefeitura passava nas principais, mas fica os corredores. E olha, é assustador. Nós fizemos um estudo para poder monitorar a limpeza urbana. Então foi feito o georreferenciamento de todo o município. Thales, quando você junta as estradas principais e os corredores e soma esse percurso, Surubim chega próximo dos 300 quilômetros de estradas. É muita estrada. Porque você tem as principais, mas os corredores são muitos corredores. Você entra para aquela região de Taperinha, Juado Taperinha, Tamanduá, Mimoso. Só que os tatus, quando você vai aqui da Baraunas até o fim dos tatus, já são mais de 10 quilômetros. Então, é grande o trecho. Certo? E aí o que acontece? Nós fizemos esse ajuste na zona rural. Claro, veio a chuva, danifica de novo, né? Por enquanto, temos apenas uma patrol que tem que se dividir entre sítio e zona rural, entre sítio e cidade, né? Porque aqui a gente tem que arrumar também os bairros na cidade. Aí a gente está com essa deficiência ainda. O prefeito Chaparral já informou que está em busca de uma nova patrol, porque aí já facilita muito nosso trabalho. Dar conta de mais de 300 quilômetros de estradas com uma patrol só é um desafio. A gente trabalha domingo a domingo.
né? Nos domingos. A patroa só não trabalhou ontem porque está fazendo uma manutenção nela, que também tem que parar para manutenção de vez em quando, mas para poder dar conta, né? E realmente a gente está com os bairros precisando hoje de pissarro, precisando de melhorias desde a última chuva, e aí que a gente precisa de uma patroa para fazer esse serviço. Não, o senhor falou que trabalha muito, realmente, viu, pessoal? Olha, eu posso garantir que realmente o secretário Melk tem uma agenda extensa e corrida, inclusive, para a gente consegui-lo aqui. Olha, não é brincadeira não, viu? O homem trabalha incansavelmente, inclusive eu já lhe acompanhei várias vezes e acompanho nas suas redes sociais. Aproveito até e parabenizo o seu trabalho. Eu vejo que o senhor também, às noites, está por aí batalhando, trabalhando. O senhor também não para, né? Não se cansa. É de noite, de noite, Thales. A limpeza urbana, por exemplo, ela vai até tarde da noite. A metralha da cidade, nós temos 2 equipes de dia, uma à noite, vai até 11 ou meia-noite. Então é de noite e sempre surge problemas. Então, às vezes, do nada, você tem ali problemas que a gente tem que entrar em ação, tem que agir, tem que tomar uma posição. O prefeito sempre diz, se o prefeito não está por perto, é o secretário que tem que tomar uma atitude, é o secretário que tem que agir, tem que resolver. Então, a gente tem essa... E assim, para onde a gente aponta, sabe, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Foi assim, por onde eu passei. Eu já estive no rádio, tentei fazer o melhor que eu podia lá no rádio. Sim. Já atuei na internet, então a gente podia fazer o melhor que a gente podia. E é assim, é na igreja também. As pessoas estranham um pouco porque eu não vivo de igreja, de recursos de igreja, eu trabalho. Então eu passei 20 anos no RH de uma empresa, né? Hoje estou no serviço público e aonde a gente chega, a gente tenta dar o nosso melhor, certo? E isso envolve tempo, energia, né? É na África também, a gente tem trabalho lá na África e tem um fuso horário, às vezes quando a gente está dormindo aqui, lá está amanhecendo o dia, então a gente tem que resolver problemas lá, mas assim, nossa missão é servir pessoas e a gente está aqui para isso. Inclusive, o senhor é pastor também, né? Sim. Pastor, para quem não sabe, né? O pastor Melk é muito conhecido, inclusive, como pastor Melk. Porém, hoje ele é o secretário Melk, né? Ele está aqui como secretário, mas ele também é pastor da igreja A Viva Fé e que vocês têm esse trabalho também na África, né? Sim, aqui no Brasil e na África. E demanda muito, muito trabalho, porque lá é outra realidade, é um mundo totalmente diferente do nosso aqui. Né? Foi na África onde a gente aprendeu as maiores lições da nossa vida. Foi lá que eu adquiri uma malária que quase me matava também. É uma história muito longa. Mas aonde a gente a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Seja no Brasil, seja na África. Um abraço pro pessoal africano. Vamos dar o link para eles lá para acompanhar a gente. Muito bem. Moçambique fala português, então eles conseguem entender basicamente o que nós estamos falando aqui. E tem sido assim muito bom. Eu estava dizendo na igreja, por exemplo, quando nós começamos o projeto A Viva Fé lá em casa, há 8 anos atrás, eu pensei assim, o que a gente pode fazer diferente? Aí tinha uma coisa que ia ficar na minha cabeça. Toda igreja em Surubim tinha um culto 7 da noite no domingo. Eu pensei, bom, eu sempre pensava, mas domingo é um dia que geralmente as pessoas estão em casa. Por que eu tenho que botar um culto às 7 da noite no domingo? E aí veio a ideia, fazer o culto às 4 da tarde. Nós fomos uma das primeiras igrejas de Surubim a ter culto 4 da tarde. Começamos, deu muito certo. O espaço ficou pequeno, colocamos um segundo. Aí eu pensei, bom, muita gente acorda cedo. Nós temos o nosso pessoal que é do sítio, e geralmente o pessoal que acorda muito cedo. Colocamos um culto às 8 da manhã. E 8, terminando 10 horas o pessoal vai para casa, vai almoçar com a família, descansar, e deu muito certo. Hoje a gente tem mais pessoas da manhã do que no da tarde. Olha aí. Então a gente sai inovando na cidade. Aí outras igrejas foram realmente entendendo essa necessidade, foram reduzindo o seu horário para 6 da tarde, para 4 horas. Porque a gente tem que olhar para as situações e dizer como é que eu posso fazer diferente ou fazer melhor aqui, né? E, enfim, isso tem funcionado. Então, o nosso perfil de agir na secretaria, a gente não fica no gabinete. Eu faço muito pouco tempo lá. Eu faço a minha parte. De segunda a sábado, eu tô lá antes das 7 da manhã. E aí a gente costuma... aquele fluxo de pessoas, 6h30, o café da manhã lá na secretaria. Então, veja, 6h30, muita gente tá dormindo, aí a gente tá lá trabalhando. Aí vem o café da manhã, às vezes a gente toma o café da manhã com o pessoal, aí já prepara a equipe para ir para as ruas, distribui. Serviço de saneamento, as máquinas, aquela multidão lá que tá lá às 7 da manhã. Quando é 8 horas, mais ou menos, acalma tudo. Aí nós vamos atender pessoas. Aí geralmente tem uma fila de pessoas lá para atender. A gente atende as pessoas. Quando termina de atender o povo, aí vamos para a rua. Aí não tem mais hora para voltar. Aí é visitar as obras, é fiscalizar, é acompanhar os serviços, é ver o que está acontecendo. Aí vem a prefeitura, parte burocrática. Então o tempo inteiro a gente não para. Muito bem. Eu não sei se o senhor recorda, mas eu não vou dizer que eu era pequeno, né? Se eu disser que eu era pequeno, eu tô mentindo, né? O senhor sabe que... Mas eu era um garotinho
E minha mãe era professora do Maria Cecília, e eu Foi lembro. professora. Eu lembro que o senhor já fazia pregações, né? O Isso. senhor já era aquela pessoa ativa que E você é gostava. um excelente tecladista. Sempre tocou muito. Um músico excelente aí, eu lembro. Muito, Maria Cecília, eu passei parte da minha vida do Maria Cecília, né? Nós chegamos para morar de vez em Surubim em 93. Aí eu estudei um ano no Lourenço Ramos. Aí fomos morar no Coqueiro. Aí na quinta série eu comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Então eu acho que devia ter uns 14, 15 anos por aí na época. Aí minha vida da quinta série até o segundo grau foi Maria Cecília. Tem uma grande parte da vida ali. É uma pena que quando eu saí de Maria Cecília fizeram a reforma. Até eu estudar lá era aquela loucura, era bem diferente, né? A quadra, um piso horrível. E aí depois que eu saí as coisas melhoraram lá, né? Reformaram, ficou muito bacana. E de vez em quando, esses dias eu fui lá jogar com o pessoal à noite lá, tá muito bonito Maria Cecília. Parabéns pessoal, mas parte da minha vida foi ali na Maria Cecília. Muito bem. E de onde surgiu essa sua vontade, esse desejo de trabalhar no setor público? Fazer o que o senhor faz hoje? Como a gente sempre foi envolvido com causas sociais, veja Thales, olha, há muitos anos atrás, você falou do lixão aqui do Surubim, nós tínhamos um trabalho dentro do lixão, onde a gente fazia, tomar café da manhã com o pessoal dos catadores, a gente fornecia para eles material de higiene, também botas, luvas, os EPIs. A gente tinha esse trabalho com ele. Eu estava até revendo uns livros, uns vídeos da época. Nessa época eu era até magrinho, né? E aí, inclusive, na época, nós fomos das pessoas que acabamos levando para o resto do Brasil a questão do lixão daqui. Veio o Rede Globo, veio a TV o SBT, né? Que é a filial aqui de Pernambuco, veio lá, fez matérias, mostrou a realidade das pessoas e acelerou, inclusive, o processo de fechamento do lixão da nossa cidade, né, para poder ir para um aterro sanitário. Então, desde lá, a gente sempre foi envolvido com essas causas. Na condição de pastor, a gente sempre está no dia a dia com as pessoas. Então, a gente faz uma visita a uma pessoa e lá a gente vê o saneamento da rua com problema, a gente encontra os desafios e isso tornou-se uma ligação muito interessante, né? E aí, o serviço público foi o Túlio é o responsável por isso, porque eu tinha participado de uma audiência pública em 2011, falando sobre o trânsito da cidade. Eu fui lá dar minha opinião sobre o trânsito. Eu trabalhava na rádio, na época, na Tambor FM. E aí ele ouviu, aí em 2011, quando é 2016, Túlio é prefeito da cidade. Ele falou assim, eu tô com uma situação aqui para resolver aqui no trânsito. Havia um grande desafio no trânsito da cidade. Eu lembro do que você falou lá e... Nesse dia eu deixei o telefone na minha mesa, trabalhava na empresa, são 3 andares. Quando eu volto, tem lá umas 5 chamadas de Túlio. Aí ele me chamou na prefeitura, conversou sobre a situação e eu assumi esse desafio. Gostei do serviço público. Como eu tô acostumado com o setor privado, né, que é tudo mais rápido, às vezes eu fico impaciente com a burocracia do serviço público. Porque no privado você vai ali, você compra, você faz, você resolve. O setor público depende de documentação, depende de recurso, não depende tudo de você. Aí a gente acaba ficando assim. Graças a Deus, tanto com o Túlio como com o Chaparral hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande de lidar, porque qual é o foco do Chaparral? Ele quer um serviço bem feito, com material de boa qualidade. Então isso é o que todo secretário imagina, sonha isso, né? Você ter um serviço bem feito, você ter um material bom, né? Eu lembro que ele me chamou na época para a equipe de transição dele, aí eu fui... E eu lembro que um dia na casa dele, ele olhou para mim e falou assim, olha, a gente conversando sobre eu fiz os relatórios para ele, né, da transição e tal. Ele fez, olha, tá vendo essa tinta aqui da minha casa aqui, ó, é a marca tal, uma marca muito boa. Ele falou, eu não aceito na prefeitura uma qualidade menor do que essa aqui não. Se na minha casa a tinta é boa, na prefeitura tem que ser melhor ainda. Muito bem, então esse é o padrão dele. Isso facilita muito. Porque não tem como a gente sair por aí fazendo gambiarra, fazendo isso mal feito. E se a gente faz mal feito, fica ruim pra gente e ruim pra gestão. Se eu tô com um gestor que quer o serviço bem feito, que não quer saber quanto que vai custar, quer saber se o material é bom, isso garante, assim, nos dá uma segurança muito boa. Então, eu fico muito satisfeito com isso. Eu sei que não é nada para sempre, então o poder passa, mas a minha missão, enquanto estiver ali, é dar o meu melhor. E um dia dizer assim, pronto, essa árvore foi a gente que plantou, né? Nós plantamos, inclusive, muitas árvores na cidade ao longo desse primeiro ano de gestão. Vamos plantar muito mais esse ano e poder daqui a um tempo olhar para trás e dizer assim, essa árvore foi a gente que plantou, essa reforma foi a gente que fez. Eu acho que isso é muito gratificante. Demais. Secretário, como tem sido também o trabalho com relação à retirada de metralhas e entulhos? São 2 equipes durante o dia.
É incrível a quantidade de metralha da cidade. E uma equipe à noite. Nós vamos até 11 da noite, todos os dias. De segunda a sábado. Porque se você... Cada rua que você chegar em Surubim tem gente reformando ou construindo. Isso. É incrível, sabe? E como não tem taxa de metralha em Surubim, nem tem serviço de papa-metralha, então é comum a gente limpar hoje e amanhã tá sujo de novo. A pessoa tá reformando ali a casa dela, tal. Aí joga a metralha na frente, a gente tira. Às vezes o centro da cidade é à noite, a equipe da noite tira. No outro dia tem metralha de novo. Então, não para. Não para, e isso quer dizer que o Surubim está tendo uma grande movimentação na parte de construção civil, né? Mas por não ter taxa de metralha, tem muita gente que acaba abusando, né? Mesmo assim, nossa missão é limpar, a gente tá aqui para limpar mesmo. E o senhor acredita que esse ano será um ano de grandes entregas da infraestrutura de Surubim? Sim, nós estamos aí prestes a entregar reformas como do cemitério municipal, né? Velatórios. Imagina, Surubim não tinha um lugar para velar os mortos. Então a gente dependia muito ainda das casas funerárias. Aí você desloca um velório 4, 5 da tarde pela avenida, você para o trânsito, você causa um monte de situações. Vai ter um velatório, dois velatórios na verdade ali, né? Porque é anexo, é tudo junto ali. Bem organizado, bonito, uma praça e um estacionamento. Quando eu peguei aquele projeto lá do relatório, eu falei assim, gente, tá faltando aqui só um detalhe. Nós temos muito espaço na frente do cemitério aqui, e a pessoa chega para sepultar um ente querido e não tem onde estacionar o carro. Bora botar aqui no estacionamento. E a gente conseguiu ajustar e colocar vaga para 10 veículos ali na frente. Enfim, vai ficar tudo muito bonito. Então nós temos isso aí, nós temos o complexo esportivo lá no loteamento Zé Maria, pronto para ser entregue. Já daqui a uns dias entrega. Já entregamos 2 praças, nós temos aí os calçamentos, que é, sabe, o que as pessoas mais pedem, calçamentos. Tem muita coisa boa vindo por aí, né? O prefeito já anunciou construção de novas escolas, isso também na parte de... Tem outras coisas que a gente não anuncia ainda, porque ele sempre diz pra gente, é a palavra do prefeito, a gente não vai vender ilusão para ninguém. Ele só anuncia algo quando diz assim, ó, o dinheiro tá aqui, o projeto está pronto, vamos realizar o serviço. Então, tem coisas aqui nessa cidade que eu fico olhando e falo assim, quando o Surubim souber disso aqui, são coisas realmente que vão mudar a história dessa cidade, assim, de infraestrutura grande para o nosso município. Mas, quando o projeto estiver pronto, quando tiver tudo ok, o prefeito vai vir aqui e vai anunciar. Ele pensou, ele idealizou e está estudando aí, e logo a gente vai poder anunciar. Oh, que coisa boa. Até eu tô curioso daqui, viu? Eu acho que Danilo também tá por ali curioso. Pelo jeito dele ali, ele ficou curioso também. E toda a nossa audiência também. Aproveitando, convidando mais uma vez, você que ainda não nos segue, já segue aí o canal, deixa o teu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar sempre por dentro das nossas conversas e do nosso bate-papo. E qual a mensagem que o senhor deixaria, né, para toda a população que espera aí por obras na sua comunidade? Toda a população do Surubim, nossos amigos, a você, Thales, eu queria muito poder, sabe, e é um desejo também, o prefeito sempre fala sobre isso, resolver todos os problemas de uma vez só, chegar assim e resolver. Mas são muitos. Então o que a gente pode fazer é o melhor, é dar o nosso melhor, sabe, e agir, tentar resolver o máximo possível. Quer dizer, os surubinenses que esperem de uma gestão que não cansa, de uma gestão que está ali o tempo inteiro trabalhando para levar a solução às pessoas, para resolver os problemas da cidade, sabe? Como eu sempre digo, coisas simples a gente resolve rápido, coisas que demandam projetos, demanda serviço de engenharia, vai demorar um pouco, mas nós temos um prefeito comprometido em chegar e resolver. Ele sempre diz, eu gosto de resolver problema mesmo, traga o problema para mim, aí chega a ponta a solução. Porque, veja só, o camarada já foi prefeito 8 vezes, aliás, 8 anos, já foi vereador, foi deputado, tem muita experiência, toda de coisa que ele fala pra mim, ele diz assim, olha, isso assim se resolve assim. E eu fico assim, rapaz, onde o cara tirou essa ideia, hein? E realmente vai lá e tem a saída. Então tem essa vantagem, um gestor experiente, né? Ele confia muito no nosso trabalho, isso é uma coisa assim que eu acho muito, muito bacana. Eu agradeço muito a confiança do prefeito Kleber Chaparral, da Ana Paula, de toda a equipe, da nossa primeira-dama, né, Juliana. Então, a gente tem essa missão e temos um gestor que sabe que se ele delegar, vai ser feito o serviço. Então, eu chego à noite, às vezes eu mando para ele, ó, isso aqui foi resolvido tal dia, tal hora, resolvemos assim. A gente dá o feedback, ele passa para a gente a missão, e a gente vai lá e resolve, porque é o nosso papel fazer isso. E o bom é ver a satisfação, né, do nosso, das pessoas. O Lério, por exemplo, eu achei no Lério hoje é uma festa. Aquele Lério é uma comunidade pequena, né? Lério de cima, Lério de baixo.
e as pessoas sonhavam com um calçamento. E a gratidão das pessoas, a alegria delas em ver a rua sendo calçada, em ver essa, quinta-feira, era ponto facultativo na cidade, e a gente estava lá resolvendo um problema lá de numa passagem molhada. Abrimos toda a tubulação, trocamos tubulação, e as pessoas estavam tão felizes fazendo vídeo, filmando. Então, isso é muito gratificante, sabe? A gente fica muito feliz com tudo isso. Muito bem. Existe algum canal, Melk, que a população pode entrar em contato diretamente com vocês? WhatsApp, Instagram? Pode estar aí na tela, porque ele é novo o telefone, eu não memorizei ainda ele completo, mas pode mandar para esse número aí, que eu vou deixar contando ele para ele pôr na tela aí para vocês. Aí você pode entrar em contato com a gente, pode manda a localização do problema. A cidade é muito grande, então a pessoa manda assim, essa lâmpada queimou. Aí manda a foto da lâmpada. Você tá, mas onde? Onde é que foi essa lâmpada? Então manda a foto, manda a localização, a gente vai chegar junto para resolver. É cidade, zona rural, enfim, a gente tá aqui para realmente ter uma pessoa lá para atender. Eu demoro às vezes a responder mensagem, Thales, porque eu não consigo vencer. Esses dias uma senhora ligou, mandou uma mensagem pro prefeito, olha, o secretário não me atendeu, eu liguei para ele, tal. Aí eu mandei pro prefeito, eu fiz um print e mandei. Eu tava nesse dia com 938 mensagens para responder. Vixe. E eu disse, prefeito, ou eu paro o serviço para responder as pessoas, ou às vezes eu chego em casa às vezes, no fim do dia, pego uma xícara de café, aí vou lá pro meu terraço e saio respondendo. Agora isso às vezes é 11 da noite, é meia-noite, tento responder todo mundo, né? Mas eu não consigo responder ali instantaneamente. Mas nesse número aí da secretaria, tem gente lá para atender você o dia inteiro, então fica muito mais fácil, né? E por mais que a gente divulgue o telefone, as pessoas usam muito o nosso telefone pessoal, né? Agora, por exemplo, eu tô aqui e tem uma pessoa com o meu telefone aqui do lado de fora, porque em caso de emergência ela atende. Porque eu não consigo estar o tempo inteiro, às vezes, ali atendendo, né? Mas a gente tá aqui para servir a população mesmo. Muito bem, e esse foi o nosso convidado, Melk Ferreira, secretário de Infraestrutura. Melk, muito obrigado pelo convite, que satisfação bater esse papo com você, seja sempre bem-vindo aqui à família Fora de Rota Podcast. Obrigado, Thales, obrigado, nosso querido Danilo, toda a família Fora de Rota, que alegria, rapaz, muito bacana aqui, parabéns, a estrutura muito bonita. Obrigado. Eu passava aqui na frente, não imaginava que tinha aqui essa estrutura, o Danilo, tá de parabéns aí pela iniciativa, né, uma qualidade excelente aqui de vocês, contem sempre conosco, olha, precisou, a gente tá sempre à disposição, o pessoal dos rádios também entra em contato com a gente, e a gente sempre vai encaixando ali, porque eu acho que é nosso papel fazer e comunicar a população, né? Ou dar justificativa do que está se passando, o que está acontecendo. Acho que é o Joelmi Betting, ele dizia que fazer e não divulgar é como a pessoa que o rapaz está no cinema e ele pisca o olho para a moça no escuro. Então, quando você faz algo e não anuncia, não mostra, não divulga para as pessoas, não faz muito sentido. Então, como gestão pública, a gente tem que fazer e mostrar às pessoas o que estamos fazendo, o que vem pela frente, né? E, assim, interagir com a população. Essa é a nossa missão e a gente está à disposição. Obrigado mesmo. Muito bem, obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanha aqui no nosso canal, e você que ainda não nos segue, não esquece, segue aí o nosso canal, ativa o sininho, deixa o teu like e até a próxima edição do Fora de Rota Podcast. Hoje, com a apresentação de Thales Almeida, trabalhos técnicos de Danilo Anderson. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe e até a próxima.